Nova York, a vida na grande cidade. Uma obra de Will Eisner, escrita entre os anos 1980 e 1990, retrata de forma singular, profundamente humana e ao mesmo tempo brutal a vida na cidade grande. Se trata de uma série de desenhos de vinhetas, algumas delas mudas, outras não, algumas são histórias e outras apenas momentos. Compostas por lindas artes e protagonizadas por diversos personagens, as histórias reunidas nesse livro registram momentos às vezes irônicos, às vezes trágicos, mas muito realistas, da vida dos habitantes da metrópole. Eisner diz na introdução da obra: vistas de longe, as grandes cidades são acúmulos de grandes edifícios, grandes populações e grandes áreas. Para mim, isso não é real. O real é a cidade tal como ela é vista por seus habitantes. O verdadeiro retrato está nas frestas do chão e em torno dos menores pedaços da arquitetura, onde se faz a vida no dia a dia. Ao mostrar o dia a dia desses habitantes, Eisner retrata biografias de personagens solitários e esquecidos, e põe em xeque o isolamento e a indiferença impostos pela metrópole. De fato, quanto mais tempo eu passava nas ruas, mais adquiria consciência do quão despercebidas eram as pessoas que transitavam ao meu redor, ele diz. Percebi como as pessoas com frequência aceitam e até acolhem a invisibilidade como maneira de lidar com o perigo urbano. Logo na introdução da obra, Eisner cita: tendo crescido em Nova York, a sua arquitetura interna e os seus objetos de rua são inevitavelmente contemplados. Mas também conheço muitas outras grandes cidades, e aquilo que mostro pretende ser comum a todas elas. De fato, apesar do livro contar histórias de Nova York, muitas delas acontecendo ao redor de objetos comuns podem se aplicar às cidades grandes em geral. Como o lixo, a escada, o hidrante e até o esgoto. É incrível quantas interações objeto-pessoa ele mostra com objetos que normalmente são despercebidos. No artigo São Paulo é uma cidade de coisas despercebidas, de Vanessa Bárbara, colunista da Folha de São Paulo para a revista Pisiagrama, é possível perceber um exemplo de como esse sentimento de esquecimento não acontece só em Nova York. Em São Paulo, os pedestres não existem, ela diz, bem como as cadeiras de rodas, os mendigos, as árvores e as bicicletas. Os poucos que transitam pelas ruas estão indo de um lugar a outro, preocupados com a hora do estacionamento. Bárbara conta sobre um protesto chamado Bicicletada, que ocorre em São Paulo. Um grupo de jovens saem com seus veículos alternativos, patinetes, skates, monociclos, bicicletas. Não estamos atrapalhando o tráfego, nós somos o tráfego. Nessa edição de Nova York, a vida na grande cidade, a Quadrinhos na Companhia incluiu ainda uma pequena história ambientada no Brasil, escrita durante uma das passagens do autor pelo país, que se passa exatamente em São Paulo. Neil Gaiman, autor britânico e um velho amigo de Will Eisner, cita na introdução do livro: durante toda sua vida, Eisner foi observador de pessoas, teve um olhar sensível, uma consciência da fragilidade humana. É evidente a sensibilidade de Eisner. Ele consegue enxergar as pessoas e a relação delas quanto a alguns aspectos da cidade que ele destaca: o espaço, os cheiros, o tempo, o ritmo e os sons. Nessa história, por exemplo, ele mostra o silêncio do personagem ao receber a triste notícia que sua esposa havia falecido, ao meio dos mais diversos sons da cidade. Ele chama essa história de ópera. É como se a cidade fizesse sua própria música às vezes, e como o som nos influencia e interage com a nossa mente, não é mesmo? Da mesma forma que cada estado de humor ou espírito que temos interage de uma forma diferente com os sons. Neil Gaiman destaca: é verdade, há sentimento aqui, pois o sentimento faz parte do ser humano, e seria tolo o observador da humanidade que deixasse isso de fora. Jan Gehl, arquiteto e autor do livro Cidade para Pessoas, conta em um artigo para a revista Pisiagrama o quanto aprendeu quando se casou com uma psicóloga. Ela me levou a questionamentos muito interessantes, ele diz. Por que vocês arquitetos não estão interessados nas pessoas?
Por que vocês arquitetos não aprendem nada sobre pessoas na sua formação? Por que os urbanistas não sabem dessas coisas? As formas que vocês fazem e constroem influenciam a vida de pessoas enormemente. Vocês sempre focam na forma, mas isso não é arquitetura, é escultura. A arquitetura é a interação entre vida e forma, diz Gell. E só teremos boa arquitetura se essa interação for bem organizada. Os arquitetos estão sempre correndo atrás da forma e se esquecem da vida. Gell chama atenção para o problema dos carros, que teve início por volta de 1960, com a invasão do automóvel em números gigantescos nas cidades ocidentais. Os novos distritos e subúrbios foram feitos, em sua grande maioria, para fazer os carros felizes. A partir de então, toda cidade no mundo adquiriu muito rapidamente fantásticos e eficientes departamentos de transporte ou de tráfego. Ele se questiona, mas então eu percebi que não havia uma única cidade no mundo com um departamento para pedestres e para a vida pública. Não havia uma cidade sequer que acumulasse dados sobre como as pessoas usam a cidade. E você só cuida e planeja para aquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece passa despercebido, e as pessoas por muitos anos passaram despercebidas. Resumindo, precisamos de cidades habitáveis, vibrantes, sustentáveis e saudáveis. E se considerarmos as pessoas com cuidado nos processos de planejamento urbano, vamos contemplar todas essas questões. Com isso em mente, muitas das histórias como as retratadas em Nova York, a vida na cidade grande, podem mudar. Ele mostra em seu artigo como exemplo de mudança o antes e depois da Times Square, ao construir um maior espaço para os pedestres. E traz também a cidade de Copenhague como exemplo de uma cidade para pessoas. Copenhague foi o primeiro lugar no mundo onde estudos sistemáticos sobre pessoas foram feitos, publicados e usados pela gestão pública da cidade para políticas urbanas. Gell conta: quando eu me aposentei como professor da Escola de Arquitetura, recebi uma simpática carta do prefeito dizendo: se vocês da universidade não tivessem nos fornecido todos esses documentos, nós políticos nunca teríamos nos arriscado a fazer de Copenhague a cidade mais habitável do mundo. Esse vídeo é um convite para os arquitetos e estudantes de arquitetura sempre se lembrarem que a arquitetura não é somente o estudo da forma, mas sim o estudo da interação entre forma e vida.